Fala aí pessoal, como estamos? Beleza? Por aqui também tudo tranquilo, na paz, graças a Deus. A gente segue, prossegue, caminhando, tentando servir, nos colocando na presença de Deus com um coração grato, cada dia, desejando, criando expectativas, a respeito das coisas que estão por vir e quem não as tem, né? Expectativas. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu semana retrasada por aqui a gente assistiu uma mensagem de um pastor chamado Eurípides Mendes. Eu não sei se os irmãos aí conhecem, aí da comunidade conhecem. E ele falava exatamente sobre isso. Ele falava sobre expectativas e frustrações. Então hoje eu queria dividir um pouquinho com vocês o papo que a gente bateu, que a gente trocou por aqui e um pouco da palavra também que ele compartilhou. E aí para isso eu queria só ler um versículo apenas, que tá no Salmo 40, só o versículo 1, que já diz muita coisa pra gente. Diz assim: Esperei, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o salmista aqui está falando de esperar, né? E todo aquele que espera é gerado no coração, assim, na mente, na vontade, e é gerado expectativas, né? E é bem verdade que muitas das coisas que a gente espera, né, sejam coisas materiais ou não, seja uma casa que você deseja ter, ou um carro, né, ou um emprego, ou pros solteiros, né, o cara que espera uma namorada, né, ideal, ou uma menina que espera um namorado ideal, enfim. A gente espera coisas, né? A gente sempre espera coisas. E a gente sempre cria expectativas acerca das coisas que a gente espera. Algumas expectativas se tornam muito grandes, tomam um espaço assim no nosso coração de uma forma muito gigantesca, né? Outras nem tanto, mas o fato é que a gente espera coisas. E, e nem tudo que a gente espera a gente recebe. E como é que a gente lida quando a gente não recebe aquilo que a gente tem grande expectativa em receber, né? A quem a gente atribui isso? E esse pastor, né, Eurípides Mendes, falava em sua mensagem que muitas das vezes as coisas que a gente cria expectativas em tê-las, né, são frutos dos nossos próprios desejos. E são, de fato, né, são coisas que a gente tem como vontade de obtê-las. A vontade é nossa, o desejo é nosso, é um desejo pessoal, é fruto de um desejo pessoal, na grande maioria das vezes. E às vezes a gente confunde com esse desejo sendo a vontade de Deus, pelo fato da gente às vezes desejar muito, querer muito, pensar muito naquilo e às vezes até orar mesmo muito por aquilo, a gente acaba confundindo, achando que aquilo é algo que Deus plantou no seu coração, né? Algo que Deus colocou no nosso coração, aquela vontade de ter algo, de obter, seja o que for, né? Seja em que aspecto for da sua vida. E a gente acaba confundindo. E, na verdade, Deus não tem compromisso nenhum com os nossos desejos.
Deus tem compromisso com a palavra dele, que diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Né? A vontade dele. A nossa não. A nossa vontade, os nossos desejos, a gente sabe que nem sempre são bons, nem sempre são agradáveis e muito menos perfeitos. Né? A gente sabe de tudo isso. Mas ainda assim a gente faz uma confusão nesse processo. Né? Deus não se compromete com os nossos desejos, ele se compromete com a vontade dele. E há algum problema em a gente desejar as coisas? Não. Né? Há alguma condenação nisso? Em desejarmos algo, seja lá o que for? Não. O desejo ele é natural, né? A gente deseja as coisas naturalmente, porque somos dotados de desejos também, né? Expectativas que a gente cria acerca de coisas que a gente quer. O problema está exatamente, dizia ele, né? E é verdade, quando a gente confunde isso com fé. Quando a gente confunde desejo com fé. E quando a gente não recebe, a gente pode atribuir a Deus erradamente o fato da gente não ter alcançado, né, algo. E claro que a gente não alcançou muitas coisas na nossa vida porque Deus não permitiu. Porque quando a gente entende de fato, né, quando a gente encarna essa verdade de que só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente vai começar a glorificar a Deus pelas coisas que a gente criou expectativas e não obteve também. Né? E a gente não conseguiu. E se a gente não conseguiu, glória a Deus pelas coisas que também a gente não conseguiu. Se você apresentou diante de Deus, né? Como o salmista que fala, esperei confiantemente no Senhor. Se você espera no Senhor e as coisas não acontecem, é porque de fato Deus não permitiu. E essa é a grande diferença, né? Muito embora eu pense também, né? Eu pense que tem muita gente que gosta de viver nessa expectativa ao longo da vida. Ela acredita que essa expectativa, de alguma forma, mantém ela ligada a Deus. Né? Essa expectativa por coisas que ela deseja faz com que ela se mantenha em oração, né? Próximo de Deus, esperando, entre aspas, em Deus. Né? Um exemplo aqui que eu quero dar, muito comum, e eu acredito que muita gente que deve conhecer alguém que tenha passado por uma situação como essa, por exemplo, uma esposa que espera que um marido que não a ama, um marido que não lhe trate bem, um marido que por muitas das vezes até exerce até violência, né, física contra essa mulher, às vezes com um problema de alcoolismo e tudo. E essa mulher passa a vida inteira sofrendo ao lado desse marido, né, apanhando, e por muitas das vezes leva 30, 40, a vida acaba e aquela situação não mudou. Né? Será que realmente essa mulher estava com fé ou ela tinha fé naquilo que ela desejava? Né? Ou a fé dela estava canalizada para aquilo que ela desejava, mas que de fato não era a vontade de Deus, e às vezes, muitas vezes, Deus até mostrou para ela que o caminho seria outro, né? Ao invés de estar esperando um conserto da parte do marido, às vezes o caminho teria sido outro. Então esse é só um exemplo para que a gente entenda que tem gente que gosta de ser alimentado, né, por essa expectativa falsa, né? Porque
de alguma forma, a gente entende que toda expectativa que a gente tem, né, baseada nos nossos desejos, ela é falsa, né? E porque são baseadas em possibilidades, né, e não em certezas. Pode acontecer, como também não pode, né? Como muitas vezes também não acontece. E uma para finalizar, né, um último questionamento que ele faz, e eu também me fiz, e eu quero fazer também a vocês acerca disso, né, é se vocês conseguem atribuir a Deus a culpa pelo fato de vocês não terem alcançado de alguma forma coisas que você desejou ao longo da sua vida. Se você consegue atribuir essa culpa a Deus, né? Se você acha que se você ainda não conseguiu a casa que você gostaria, ou o carro que você gostaria, ou o namorado, a namorada, o emprego, enfim, algo que esteve no seu coração, né, ao longo da sua vida, ou durante algum tempo, ou durante muito tempo, e você não obteve, você consegue atribuir essa culpa a Deus? Né? Faça essa reflexão. E eu acho que você não vai atribuir, eu acho que você não vai atribuir essa culpa a Deus. Eu acho que você vai entender, assim como eu, que as coisas que a gente não consegue obter na nossa vida, na grande maioria das vezes, são frutos das nossas escolhas, né? Daquilo que a gente deixou de semear, daquilo que a gente deixou às vezes de plantar, ou semeou e não regou, né? De escolhas mal sucedidas, né? De opções que a gente fez ao longo da vida que não foram bem feitas, enfim. Então, eu atribuo toda a carga de responsabilidade às coisas que eu deixei de ter, às coisas que eu esperava ter e não consegui, tão somente a mim, né? Não a ninguém, não a meu pai, não a minha mãe, não às circunstâncias, mas tão somente a mim, né? Nós somos capazes de escrevermos a nossa própria história com a bênção de Deus, com a bênção de Deus, né? Então, que a gente consiga ter maturidade para discernir essas coisas, que a gente, assim como o salmista fala no Salmo 40 que a gente leu aqui, a gente tenha paciência para esperar nele, sabendo que se a gente não obtiver, toda glória e toda honra sejam dadas a ele, continue sendo dadas a ele, porque se a gente tiver, como diz uma música aí bem popular, né, ele vai continuar sendo Deus. Se ele quiser, se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus. Se ele der ou se ele não der, ele vai continuar sendo Deus. Deus vai continuar sendo Deus, Senhor das nossas vidas. Aquele que tem compromisso com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e não com os nossos desejos. Beleza, irmãos? Essa reflexão que eu queria dividir hoje com vocês aí, que a gente permaneça firmes, crendo, né, que Deus tem o melhor para todos nós. Beleza? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue completando aí nos nossos corações a palavra dele em nós. Grande abraço, pessoal. Fiquem na paz do Senhor.